Fala galera! No ano de 2013, uma misteriosa epidemia se espalhou pelo planeta, fazendo com que as pessoas desenvolvessem um medo irracional de sair de casa. Se fizessem isso, acabariam morrendo em segundos. Logo, as ruas de cada cidade, vila, tudo ao redor do mundo se tornou um deserto sem uma única pessoa do lado de fora. Então, Mark Delgado, que morava no local de trabalho há 3 meses, sobrevivendo com a comida da cantina e ajudando seus colegas de trabalho a cavar uma passagem no estacionamento que poderia levar eles ao metrô, um dia ele percebeu que alguém havia quebrado a janela de um carro para poder roubar o GPS. Irritado com isso, ele começou a cavar com mais agressividade, o que acabou sendo positivo. Graças aos seus esforços, o grupo finalmente quebrou o muro e encontrou uma saída do prédio seguro, né? Então, enquanto eles se preparavam para sair, Mark notou que um dos seus chefes, Henrique, tinha o GPS roubado na sua bolsa. Desconfiando de tudo, Mark decidiu segui-lo e confrontá-lo. Henrique aceitou conversar, mas pediu uma discrição aí. E durante a conversa, Mark se lembrou de como ele conheceu Henrique. Meses antes, Henrique havia sido contratado, para poder melhorar a produtividade da empresa, sendo conhecido pela sua implacabilidade, e ele repreendeu Mark por atrasos no projeto, deu um ultimato para ele, ou ele terminaria até o fim do mês, ou ele perderia o emprego, e o Mark passou noites no escritório, frustrado com as falhas nos códigos. Enquanto ele trabalhava, ele recebeu uma ligação da sua namorada, Julia, que estava fechando a sua loja com a amiga Andrea. Ele prometeu que estaria em casa para jantar, mas o seu computador travou e ele acabou se atrasando. Quando chegou em casa, ele encontrou Julia sozinha. Ela já tinha jantado enquanto fazia brinquedos ali para sua loja. Ela mencionou a ideia de ter um bebê, só que o Mark disse que não era o momento certo. Mais tarde, sem conseguir dormir, ele assistiu um noticiário sobre um adolescente canadense que havia se suicidado depois de meses confinado em casa. No trabalho, lá no dia seguinte, o vídeo do adolescente começou a circular entre todos os colegas, causando uma certa tensão. Rovira, um deles, saiu nervoso da sala e outro apontou que ele não trocava de roupa ou tomava banho há vários dias. Voltando para o presente então, Mark disse a Henrique que queria encontrar Julia. Ele propôs um acordo. Se Henrique ajudasse ele a navegar pelos túneis com o GPS, Mark lhe daria suprimentos. Depois de uma ameaça ali de exposição, o Henrique concordou. Depois de se despedirem dos colegas, eles entraram no metrô, mantendo o GPS desligado para poder economizar a bateria. Com o mapa, eles conseguiram avançar pelos túneis e encontraram outras pessoas e ouviram tiros. Então eles foram rapidinho até a estação, que estavam cheia de sobreviventes. De repente, um adolescente roubou a bolsa com o GPS. Mark e Henrique perseguiram esse cara aí pela estação devido aos perigos e até eles encontrarem com 3 homens, incluindo um ex-policial armado. Quando as luzes se apagaram, Henrique atacou o policial, desarmando ele e matando ele, enquanto Mark recuperava o GPS. Juntos eles fugiram pela escuridão e pararam justamente para cuidar de um corte na mão do Henrique, que tinha acontecido durante essa briga toda, e apesar das tensões, o Henrique prometeu cumprir sua parte do acordo. Durante a jornada, Mark relembrou alguns eventos antes do confinamento. Em um dia comum, quando ele saiu de casa, ele percebeu um cheiro forte vindo do apartamento do vizinho. Ele então encontrou alguns sacos ali de lixo e um odor muito ruim. O vizinho atacou ele com uma faca, perguntando por que ele estava lá. O homem confessou que ele não saía, tinha meses, aterrorizado pela epidemia. No trabalho, Mark viu Rovira ser arrastado por seguranças depois de ser demitido por dormir no escritório. Quando Rovira foi levado para fora, ele começou a convulsionar e acabou morrendo. Mark ficou horrorizado e confirmou a natureza letal da epidemia. Depois, Mark verificou o armário de Rovira e encontrou diversos suprimentos de sobrevivência, como uma lanterna, latas de gás, comida enlatada. Mais tarde, naquela noite, ele contou a Julia sobre o que aconteceu e como acreditava que alguma coisa séria estava acontecendo. Julia confortou ele e os dois terminaram a noite muito bem. De volta ao presente, Mark acordou num cochilo ali e percebe que Henrique não estava em lugar nenhum. Ele começou a pensar que foi abandonado, só que o Henrique logo voltou ali com um saco plástico para proteger o GPS de alguns danos causados pela água. Juntos, eles retornaram ao túnel do metrô. Mark tentou descobrir o que ou quem o Henrique estava tentando alcançar, mas ele se recusava a responder. Durante o trajeto, Mark percebeu que Henrique guardava as sementes de tudo que ele comeu, como das maçãs. Momentos depois, usando o GPS, eles encontraram uma entrada para o esgoto e pularam lá dentro, amortecendo a queda na água. Com a ajuda do GPS, eles chegaram numa área sobre um prédio de apartamentos de Mark. Para entrar, eles elaboraram um plano simples. Penduraram um botijão de gás nos canos do teto e fazer ele explodir com um tiro. Henrique acabou falhando na primeira tentativa, então o Mark assumiu, mas ele também errou. Depois de mais uma tentativa, ele conseguiu atingir o alvo, gerando uma explosão que jogou ele no chão. Henrique ajudou ele a se levantar e os dois escalaram os escombros para entrar no prédio, que assim como a estação, estava cheio de refugiados. O antigo vizinho de Mark ainda morava no mesmo apartamento, mas a porta de Mark estava com a fechadura quebrada. Eles veem um olho observando eles pelo olho mágico que acaba enfurecendo Mark, que começa a gritar e empurrar a porta. Por outro lado, um homem tenta segurar ela enquanto fala a língua estrangeira. Mark
Mark aproveita a mão exposta do homem, morde ela e consegue entrar. O homem ameaça eles com uma faca, mas Henrique saca a arma, criando um impasse, e acaba que ele é interrompido pela aparição da esposa e do filho do homem. A menina, que entende a língua deles, explica que a família não tinha pra onde ir, então eles encontraram esse apartamento vazio. Depois de alguns ânimos se acalmarem, o Mark reivindicou o apartamento e pegou uma foto de Julia para poder perguntar à família se viram ela, mas afirmaram que não, eles nunca tinham visto ninguém quando chegaram ali. Ao vasculhar o local, Henrique não encontra comida na geladeira, mas acha umas pombas mortas sendo preparadas para comer e um saco velho de pipoca do qual ele recolhe as sementes. Mark, por sua vez, vai até a mesa de trabalho de Julia. Lá ele encontra o seu fantoche e também um desenho que uma menina da família fez. Quando vira a folha, ele vê o nome do médico em um ultrassom, percebendo que Julia estava grávida quando ele viu pela última vez. Mark começou a lembrar então da última vez que eles estiveram juntos, assistindo ao noticiário sobre a pandemia, apelidada de O Pânico, e ele ficou irritado com toda aquela recomendação do governo para que as pessoas mantivessem a calma e continuassem as suas vidas normalmente. Quando o noticiário mostrou mulheres grávidas em condições precárias, ele começou a reclamar da irresponsabilidade da situação, o que levou a Julia a perceber que ele nunca quis ter filhos. Chateada, Julia correu pro banheiro, trancou a porta, ignorando as tentativas do Mark de se explicar. Quando saiu pro trabalho, Mark percebeu que as ruas estavam mais vazias, um lixo acumulado nas calçadas e algumas pessoas, como um homem no metrô, já usavam máscaras. No escritório, ele tentou ligar para Julia, mas Andrea, amiga dela, foi quem atendeu e disse que Julia não queria falar com ele. Desesperado, Mark decidiu voltar para casa, mas quando saiu, ele começou a passar mal e precisou retornar para o prédio. De volta ao presente, começa a chover. Mark e Henrique ajudam a família a coletar água em uma maca velha e em breve pessoas por toda a cidade estavam utilizando baldes e potes para poder reabastecer suas reservas. À noite, Henrique cria lanças improvisadas, com alguns cabos de vassoura, enquanto Mark enche garrafas de água e agarra o fantoche de Julia ali na sua bolsa. Na manhã seguinte, eles retornam aos esgotos. Quando chegaram numa bifurcação, discutem sobre qual caminho seguir. Mark quer ir para o shopping onde Julia trabalhava, mas Henrique se recusa, dizendo que o acordo era só levar ele ao apartamento. A discussão começa a se intensificar quando Henrique insinua que Julia pode não estar mais viva. Nesse momento, Mark fica furioso e ataca ele. Os dois acabam lutando ali e durante essa briga, Henrique deixa cair a faca. Mark derruba a lanterna, que quebra também tocando no chão, e depois deles se acalmarem, Mark exige saber o quão importante é a pessoa que o Henrique está procurando ou algo que ele está procurando. Relutante, ele confessa que na verdade ele quer ir ao hospital, onde o seu pai estava internado depois de sofrer uma embolia que deixou ele incapaz de se mover. O Henrique propõe que Mark o acompanhe, prometendo que o GPS será dele quando eles chegarem no hospital. Depois de hesitar um pouco, o Mark concorda com isso. A dupla então encontra uma escadaria que leva eles até uma igreja. Lá eles encontram um isqueiro e um cantil com álcool, então eles usam um pouco para poder acender o fogo. No entanto, a luz parece atrair atenção porque eles ouvem barulhos próximos. Armados com as suas lanças improvisadas, eles decidem investigar. O que eles encontram no fundo da igreja é uma grande surpresa: um urso. O animal selvagem e assustador rapidinho começa a perseguir eles. O Mark fica desesperado e corre em direção às escadas que acabam levando aos esgotos, mas parece que o Henrique tropeçou e caiu. Antes que o Henrique conseguisse se levantar, o urso já estava em cima dele. O Mark, num gesto intuitivo de coragem, saiu correndo ali e decidiu não abandonar o seu companheiro. Ele corre de volta empurrando a lança e usando para cutucar o animal, afastando ele de Henrique. Henrique, tremendo, se levanta rapidinho e volta para a fogueira próxima, onde ele consegue acender uma tocha e tenta manter o urso afastado. O plano funciona por um breve momento, mas ele não é o suficiente, porque um urso maior e mais forte avança lentamente, forçando os dois homens a recuarem em direção às portas que levavam para fora da igreja. Enquanto a tensão aumenta, Mark tem uma ideia. Ele pede para Henrique largar a tocha. Com relutância, Henrique obedece, e assim que a tocha cai, o urso aproveita a oportunidade para atacar, mas o Mark estava preparado. Ele posicionou a lança estrategicamente e o urso ali se empala na arma sozinho. Exaustos, os dois caem no chão, rindo de nervoso, depois de acabarem de enfrentar um urso. Enquanto eles examinam o animal, eles notam algo inusitado, uma etiqueta no corpo do urso indicando que ele veio do zoológico de Barcelona. Esse detalhe irônico faz com que eles comecem a rir ainda mais, o que quebra a tensão. Mais tarde, eles preparam a carne do urso no fogo e comem essa carne, recuperando um pouco de energia. Durante a refeição, Henrique agradece a Mark por não ter abandonado ele e admite que antes dessa experiência, ele teria demitido Mark mesmo se ele entregasse o projeto no prazo. Ambos riem dessa confissão e agora percebem o quão significante isso parecia frente ao que está acontecendo, Entre as risadas, Henrique compartilha um medo profundo. Agora que seu pai estava desaparecido, ninguém se importava se ele morresse ou não. Ele confessa que ainda havia questões importantes para resolver com seu pai. Por outro lado, Mark revela que ele tinha dito para Julia que não queria ter filhos, mas que isso era só um reflexo de medo dele não conseguir proteger os filhos. E essa insegurança acaba fazendo com que ele admita que ele tinha crescido diante das circunstâncias atuais, onde o mundo parecia cada vez mais hostil e mais imprevisível. Algumas horas depois, eles retornaram então para os esgotos. No caminho, encontraram uma família se movendo na direção oposta. Um dos membros estava ferido, e o Mark e Henrique sugerem que eles os acompanhem até o hospital.
Só que a resposta da família acaba trazendo mais notícias. Tem rumores de que o hospital onde o pai do Henrique estava tinha sido consumido por um incêndio. Desesperado e sem pensar, o Henrique sai correndo do prédio próximo e ele sobe até um andar mais alto para ter a visão ampla da cidade. Quando ele olhou para o horizonte, ele confirma o pior. O hospital realmente estava em ruínas. Tomado pelo desespero, o Henrique sente que ele perdeu tudo. Ele quebra a janela com uma cadeira e, tomado pela dor ali, pelo vazio, ele se prepara para pular. Antes que ele consiga, Mark alcança ele, puxa ele de volta para dentro. Com os últimos atos simbólicos ali, ele acaba entregando a Mark as sementes que ele carregava e pede que continue sem ele. O Mark fica relutante e decide respeitar o pedido do amigo, mas promete a si mesmo que não deixaria o sacrifício do Henrique ser em vão. De volta aos esgotos, Mark chega ao shopping abandonado. A atmosfera do local está totalmente sombria, corpos espalhados pelo estacionamento, tudo sugere que ali aconteceram batalhas violentas. Apesar de sentir que ele estava sendo seguido, ele segue adiante e entra numa loja onde Julia trabalhava. Para sua frustração, ele encontra só o corpo da mãe de Andrea lá, e a frustração acaba consumindo ele enquanto ele vasculha freneticamente cadernos e papéis para tentar encontrar de alguma forma alguma pista. Finalmente ele percebe algo no espelho, um bilhete de Andrea informando que eles estavam presos na seção do supermercado do shopping. Mark corre para lá, mas descobre que o acesso foi barricado. Guardas armados com alguns arcos impedem a passagem dele. Ele tenta negociar, explicando que ele só quer encontrar a sua namorada, enquanto os dois guardas verificam, um grupo de invasores aproveita essa distração para entrar ali, iniciando um confronto pelo controle dos suprimentos. Durante o caos, Mark consegue encontrar Andrea e ela explica que viu Julia pela última vez antes dela ir ao médico. Enquanto tentaram escapar juntos dali, uma viga de chamas cai do teto, separando os dois. Andrea encoraja Mark a sair, mas ela própria acaba sendo tragicamente esmagada pelos escombros. Mark foge do local apenas para ser atacado por um invasor, e no último momento, Henrique aparece e salva Mark. Só que acaba que ele não saiu ileso. Ele é gravemente ferido no estômago, mas apesar dos ferimentos, Henrique insiste para que eles sigam em frente antes que o shopping comece a desabar por completo. Eles atravessam os esgotos novamente e encontram um buraco que leva eles para um cinema abandonado. De lá, Mark acaba avistando o consultório médico de Julia do outro lado da rua. Ele chama por ela batendo na janela. Inicialmente ela não percebeu, mas eventualmente os dois acabam se vendo de novo e ficam emocionados. Mark desce correndo para poder encontrar com o Henrique e contar para ele, só que ele encontra o cara gravemente ferido. Nas suas últimas forças ali, o Henrique pede que Mark continue, lembrando ele de que ele precisa ser forte por aqueles que ama. Depois de se despedir, Henrique finalmente faleceu. Mark, com o coração pesado, começa a atravessar a rua e finalmente ele se reúne com a Julia. Os dois decidem começar uma nova vida no prédio, cultivando as sementes de Henrique e colhendo água da chuva. E anos depois, quando seu filho nasce, eles percebem que o filho é imune ao pânico. E ele acaba sendo criado ali com amor, com esperança, né? E permite que o garoto explore todo mundo e ajude a reconstruir essa sociedade. O ciclo de destruição e renascimento se repete, só que dessa vez eles têm uma esperança. Bom, família, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é mais um filmezão aqui do canal. Eu tô querendo trazer muito mais filmes pra vocês, então não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho aí pra você receber as notificações quando tiver vídeo novo e dar aquela moral pra gente aqui, beleza? Ajuda a crescer esse canal aí, galera. Eu conto com você. Aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu!